Imagina, você entra em um jogo e percebe que os NPCs não estão mais seguindo scripts apenas. Eles estão tomando decisões, eles lembram de você, aprendem contigo e começam a agir de forma imprevisível. E se eu dissesse que cientistas já deram o primeiro passo para isso, ao literalmente emular um cérebro dentro de um computador? Cientistas nos Estados Unidos, ligados a uma empresa chamada Ion System, anunciaram algo que pode mudar completamente o futuro da tecnologia. Eles conseguiram emular o cérebro completo de uma mosca dentro de uma simulação digital. Não é um modelo simplificado, é uma cópia baseada no cérebro real do animal. Com mais de 125 mil neurônios, cerca de 50 milhões de conexões, tudo funcionando dentro de um ambiente virtual. Tudo isso só é possível graças a um projeto científico chamado Flyware, que mapeou completamente o cérebro da mosca, um verdadeiro Google Maps do cérebro. Cada neurônio, cada conexão, reconstruídos usando microscopia eletrônica e inteligência artificial, é claro. Depois de mapear o cérebro, os cientistas fizeram algo ainda mais impressionante. Eles colocaram esse cérebro dentro de um corpo virtual e criaram um ciclo completo. O ambiente envia estímulos, o cérebro processa, o corpo reage. E tudo isso acontecendo a cada milissegundo. E o resultado? A mosca começou a andar, buscar comida, limpar as antenas e até mesmo usar de forma quase que perfeita a própria visão. Sim, ela conseguia ver o ambiente. E isso não é uma animação, isso não é um NPC scriptado. Isso é a primeira vez na história em que conseguimos emular um cérebro biológico e fazê-lo funcionar dentro de um mundo digital. É como se ao invés de rodar um jogo em um emulador, você estivesse rodando uma mente. Mas esse avanço não aconteceu do nada. Antes disso, os cientistas já tinham mapeado organismos mais simples, como o de um pequeno verme que tinha apenas 302 neurônios. Depois vieram alguns cérebros parciais de pequenos insetos, até chegar no primeiro mapa completo de um animal que anda, enxerga e interage com o mundo, a mosca. O que basicamente aconteceu foi que essa mosca, ela procurou por alimento, ela conseguia enxergar, ela conseguia usar os sentidos do olfato, obviamente não de forma biológica, nem natural, mas virtual. Chegou até ao ponto de eles simularem fragmentos de poeira no ar, no ambiente, e a mosca que estava voando pousou para poder se limpar, para poder limpar as asas da poeira, para poder não atrapalhar o voo. Mas ela é virtual, como ela sabe disso? É porque o cérebro dela está pensando. Mas é importante entender que isso não significa que a mosca tem consciência. O que foi recriado foi o funcionamento do cérebro, não necessariamente a experiência de estar vivo. Ainda estamos longe de algo como um cérebro humano, bem longe. Mas agora pensa comigo, hoje os NPCs são apenas scripts, mas e se ao invés de um código, eles fossem cérebros emulados? Já pensou? Ao invés deles ter uma programação para reagir a um golpe, a uma ameaça ou ao simples clima, eles poderiam evoluir, aprender com você, lembrar do que aconteceu, criar estratégias próprias. Eles não seriam apenas personagens pré-programados, eles seriam mentes, uma vida. Imagina jogos onde os inimigos evoluem, os aliados criam vínculos, o mundo continua mesmo sem você. Eles poderiam criar alianças, guildas, eles poderiam armar emboscada, inimigos poderiam se juntar, tudo para se livrar do protagonista, que era tu. Um RPG onde cada jogador vive uma história diferente. Não porque foi programado, mas porque o mundo existe. Aquele mundo é quase real e quase palpável. E isso não é só teoria, acreditem. Empresas como a Nvidia já estão desenvolvendo NPCs com inteligência avançada, capaz de conversar, reagir e relembrar e lembrar interações. Enquanto isso, Microsoft investe pesado em IAs para jogos. Ainda não são cérebros emulados, isso é verdade, mas são os primeiros passos. Porque se conseguimos emular um cérebro, o próximo passo é óbvio, não acha? Conectar um cérebro real a um mundo digital. Isso nos leva direto para Matrix, já pensou? Ou então algo como Sword Art Online. Vocês já pensaram? Que maravilha seria? Onde você não joga, você vive dentro do jogo. Mas toda tecnologia poderosa tem um lado perigoso. Porque se criarmos mentes digitais e elas podem evoluir e interagir, algo muito parecido com o Tron seria real e possível. E inclusive, esse é o maior medo dessa galera de hoje em dia com as IAs.
Agora pensa nisso. Hoje os cientistas conseguiram emular o cérebro de uma mosca, algo pequeno e quase insignificante. Mas toda grande revolução da história começou assim, pequena. Há um tempo atrás, eles conseguiram desenvolver o mapeamento apenas de um verme, com 302 neurônios. Agora são 125 mil. Quanto tempo vai demorar para chegar nos milhares? O fogo, a eletricidade, a internet, tudo isso começou aos poucos. E agora a capacidade de recriar uma mente dentro de um mundo digital. Porque quando isso evoluir, não estaremos mais criando jogos simplesmente. Estaremos criando realidades. Mundos onde os personagens pensam, aprendem, lembram, sofrem, choram, se alegram. Mundos que continuam existindo mesmo sem você. E quando esse dia chegar, talvez a linha entre jogador e personagem simplesmente deixe de existir. E é aí que vem a pergunta que não quer calar. Se um dia a gente for capaz de criar mundos assim, com mentes vivendo dentro deles, o que garante que a gente já não tá vivendo em um agora? E se você descobrisse que tudo isso é só um jogo, você ia querer sair ou continuar jogando? Comenta aí o que tu acha. Eu sou o Manisoba e nos vemos na próxima. Muito obrigado.